Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Rainhas do Sabá. Lua cheia no céu e as rainhas se encontram. Dessa vez nós temos como convidada a Juliana de Avalon. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, gratidão por estar aqui, gratidão Instituto Mãe Terra, gratidão Petrúcia, gratidão Cássia, prazer enorme, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, Petrúcia. Olá, Cássia. Olá, Juliana. Olha. Olá, Cássia. Peraí. Olá, Cássia. Oi, Lu. Oi, Juliana. Oi a todos aqueles que estão nos assistindo e acompanhando. Olá, Lua Serena, como está? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Oi, Cássia, Petrúcia, Juliana, seja muito bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Sabá, que vai ser muito bom como todos. Vamos falar um pouquinho da Juliana. A Juliana de Avalon é sacerdotisa, mentora, terapeuta holística e artista sagrada. Ela ouviu os primeiros chamados espirituais aos 11 anos, ao ver um filme no qual apareciam sacerdotisas gregas, e aí ela disse a si mesma: ainda vou vestir aquelas roupas brancas e curar as pessoas. Estudou psicologia, filosofia e obteve graduação em dança e teatro. Começou a estudar druidismo e cultura celta em 1999 e desenvolveu os primeiros círculos do sagrado feminino no Brasil em 2011, combinando cerimônias antigas e danças sagradas. Em 2012, ela se mudou para a Irlanda, iniciou o treinamento para se tornar uma druideza. Em 2014, criou o projeto Sacred Feminine Circle Ireland, que hoje se chama Sacred Feminine Healing Circle. E em 2019, o grupo cerimonial e a jornada de 21 dias do Sagrado Feminino. A Juliana também realizou o treinamento no Glastonbury Goddess Temple para se tornar sacerdotisa da linhagem de Avalon. Em julho de 2021, ela foi iniciada nessa tradição. Atualmente, a Juliana mora na Espanha, onde facilita cursos, formações e workshops online e retiros presenciais. Juliana, conta um pouquinho para a gente da sua jornada. Eu falei aqui, né, rapidamente do seu currículo, muito bacana, inclusive, mas conta um pouquinho para a gente como foi esse chamado, né? Como foi esse chamado para você se tornar sacerdotisa de Avalon? Dentre tudo, né, você fez tanta coisa, né? Esse ponto me chamou bastante atenção. Conta um pouquinho para a gente como foi esse chamado. Eu estava numa sessão de reiki. Eu fiz um reiki com uma terapeuta maravilhosa de Portugal. E eu estava na Irlanda na época. E ela ao final da sessão, ela disse: eu tenho uma mensagem para você. E ela foi falando para mim o que tinha acontecido na sessão de cura. Foi uma cura muito profunda. E ao final ela disse: Avalon te espera. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei: Avalon te espera, sim. Você vai se tornar uma sacerdotisa de novo. Você vai trilhar no futuro o que você trilhou no passado. Aquilo mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. E eu falo e eu me emociono, porque foi um chamado muito profundo. A minha alma ali reconheceu um caminho e muitas sincronicidades começaram a aparecer. Eu fui fazer um treinamento na Irlanda, um treinamento para a sacerdotisa de Avalon, mas eu senti no primeiro dia que não era ali. Não era ali que eu tinha que fazer. E aí eu fui no primeiro dia, fiz o trabalho, as práticas direitinho, mas não era ali. E, mais ou menos em uma coisa de um mês, meu esposo chega em casa com um panfleto. Olha o que eu achei. Era a sacerdotisa de Avalon, treinamento em Glastonbury. Então, eu falei: eu não estou acreditando que eles estão me mandando para Glastonbury para eu fazer esse treinamento. Meu Deus, minha deusa, como é que eu vou fazer isso agora? E assim foi. 3 anos, eu indo e voltando, porque pegava o voo até Bristol e de Bristol para Glastonbury.
E foi esse o chamado. E por 3 anos eu fiz o treinamento no Goddess Temple de Glastonbury e me dediquei sacerdotisa o ano passado, numa cerimônia que as próprias sacerdotisas criam, e logo fui convidada para fazer parte do grupo cerimonial da Conferência da Deusa de Portugal, e estou com elas lá. Agora, nos dias 13, 14 e 15 de maio, nós estaremos juntas. É uma irmandade que está sendo construída para realmente ancorar a força do feminino de novo no nosso planeta. Lindo. Você pode falar um pouquinho sobre como funciona essa linha de espiritualidade da deusa, né, que seria a linha de Avalon, né? Nós gostaríamos de saber, né, se você pode falar um pouquinho, né, do que pode ser falado, né, e tal, se você podia contar para a gente como é. O que vocês chamam de sabás, a gente chama de conexão com a energia de cada deusa. São 8 deusas que compõem essa mandala de conexão com essa energia da deusa, que tem várias faces, né? E ao centro, a Senhora de Avalon. Então, nós temos em Mo, que nós celebramos Brígida ou Bridget, e assim por diante. Nós pegamos uma face da deusa, isso é uma reconstrução, é como se fosse uma releitura do trabalho de Kathy Jones, que é a sacerdotisa que iniciou esse projeto de trazer essa nova leitura da linhagem de Avalon. Então, a cada sabá, a cada celebração, nós nos conectamos com uma das faces da deusa. Então, nós celebramos cada celebração, cada cerimônia conectada a uma deusa. Então, por exemplo, em Samhain, a gente celebra Cerridwen, a gente celebra Cailleach, que são as faces anciãs. Então, é um mergulho para dentro, é uma energia de você buscar as suas respostas, é de você parar, é de você meditar, é de você silenciar. Nós agora estamos caminhando para o equinócio da primavera. Então, nós vamos celebrar Eostri, nós vamos celebrar Ostara, nós vamos celebrar Arta, que são as deusas que vão trazer esse movimento de abertura. É como se o ano tivesse agora, como se a gente estivesse saindo de uma energia de um inverno, de restrição, de silêncio, de quietude, para a expansão da vida, intimamente conectada com os ciclos da natureza. Porque aqui na Espanha agora a gente está começando a ver os primeiros brotinhos das árvores, as folhas, as flores começando a desabrochar. É a vida de novo que recomeça, um novo ciclo de vida, né? Então, e eles sabiam tudo. Os antigos, eles sabiam tudo. Eles se conectavam, não existia separação entre o ser humano e a natureza. Então, eles eram conectados. Então, é basicamente isso. E vocês, meninas, como vocês já tiveram contato com essa tradição? Vocês já tiveram algum contato com essa ideia de Avalon? Vou começar pela Petrúcia, porque eu sei que Petrúcia já esteve em Glastonbury, né? Como foi? Sim, estive, foi muito en passant, só visitei o templo da deusa, Goddess Temple, mas não tive nenhum contato com as mulheres de lá, embora seja muito presente nas lojas, especialmente ali no entorno do Goddess Temple, a questão da deusa, das faces da deusa, né? Tem até uma deusa que é dita como uma deusa de Avalon, que é Lavana, não é isso? Então tem até... Nolava, desculpa, isso. Tem uma deusa que é uma deusa de Avalon, que me surpreendeu muito. Então tem uma relação ali muito forte, realmente, do feminino naquele lugar, e eu achei isso muito bonito, porque eu ando até vendo que
dentro, acho que Cássia fez uma publicação no Dia das Mulheres, né, relacionada, às vezes a gente está perdendo dentro da bruxaria um tanto dessa relação com a divindade feminina, né, que está se focando às vezes de novo, voltando para uma polaridade masculina, e eu acho que o paganismo nos traz demais essa questão da deusa e a importância dessa conexão com essa polaridade e com essa força, primariamente como Gaia, que nos alimenta a todos, e aí com as suas múltiplas faces, ou múltiplas deusas, dependendo de como cada um realmente aborda, né? Que não é para todo mundo que todas são a mesma deusa e são apenas faces, elas às vezes são bem independentes uma das outras, mas ainda assim faces femininas, faces de como essa energia pode se manifestar. E então acabou que eu não tive uma relação direta com isso, mas eu tinha um amigo, quando eu morei em Chicago, chamava-se Revan, mas isso foi no início dos anos 2000, e o Revan foi ser treinado em Avalon, então até me surpreendeu, porque acho que elas treinam homens também, como sacerdotes, né? E o Revan estava fazendo esse treinamento. E o Revan também, naquela época, ele é um cara que era HIV positivo, e as águas de Avalon são muito maravilhosas e curativas, as águas de Chalice Well e a água da Fonte Branca. E ele baixou, na época não tinha tudo que nós temos hoje, né, para quem carrega esse vírus, mas ele baixou a contagem viral dele drasticamente durante esse tempo do treinamento e o tempo que ele estava tomando essas águas de Avalon. É um lugar muito mágico, é bem impossível a pessoa visitar Glastonbury e tomar a água de Chalice Well, que é uma água com gosto de ferro, que lembra sangue e marca tudo de vermelho, e não entrar em contato com essa energia tão sagrada do feminino mesmo, né? Então, eu trabalhei de perto, meu caminho no paganismo começou muito pela questão da deusa. Eu fiz parte de um círculo de mulheres em Chicago e a gente não tinha marcado assim cada sabá ligado a uma deusa ou deusas específicas daquele período como fixas, mas era assim que a gente celebrava. Embora não tivesse, a nossa sacerdotisa não fosse treinada nessa linhagem, acho que ela tinha visitado também, porque a Teresa tinha ido à Inglaterra muitas vezes. A gente celebrava sempre por deusas e não botava muito a questão do masculino mesmo nessa ciclicidade do ano. Era a maneira, porque era um grupo de mulheres tentando resgatar essa nossa força. Então, para mim, soa muito casa, soa muito familiar falar disso, porque foi a base de como eu entrei, né, de como eu comecei a, de fato, vivenciar a ciclicidade dentro desse caminho espiritual. Foi bem importante para mim. E você, Lua? Primeiro que eu tô gostando muito, né? Porque Avalon, né? Qual foi meu primeiro contato com essa ideia, com tudo isso? Marion Zimmer Bradley, né? As Brumas de Avalon, obviamente, a partir da literatura. E então, assim, era algo que era bastante ali ficcional para mim. Eu achava que era uma história ali e tal, e que de fato ali a Marion, ela trouxe toda essa história, todo esse mito de Arthur e tal, esses mitos arturianos. Ela trouxe uma voz para o feminino que até então não tinha. E sempre que antes eu via falar de Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, isso nunca me interessou. Por quê? Porque era um monte de homem lá falando de guerra, tal, aquilo não me interessava nunca. Assim, eu não achava aquilo interessante, então eu passava batido. E aí, na adolescência, eu li o primeiro livro. Eu falei, ai, nossa, que coisa mais legal, assim, eu achei muito legal, porque até então eu não sabia, mas eu me sentia então representada. Que antes essas histórias para mim não ressoavam em mim, porque não tinha conexão comigo. Cavaleiros e tudo mais, não falava ao meu coração. Quando leio, então, e aí começo a ler os livros dela, e aí vou lendo todos, aí vou lendo, e falo, ai, nossa, que legal, né? Isso acaba ressoando dentro de mim. Mas até então eu achava que era algo ficcional, porque a gente está falando de um adolescente, né? Algo ficcional. Só que ainda na adolescência também, então, tomo contato com o paganismo, tomo contato com a bruxaria e vou falando, epa,
peraí, que tem alguma coisa aqui, né? E, de fato, parte do meu autoconhecimento tem muita ligação com o meu caminho espiritual, com a figura do feminino, com a figura das deusas, porque eu comecei a perceber que eu lá, menina, eu sempre gostei muito de ser menina, de ser mulher, eu tinha uma conexão muito forte com essas coisas do feminino, só que a gente vive numa sociedade em que isso não é valorizado, né? Então eu até me sentia um pouco estranha quando eu era mais nova, né? De falar assim, pô, eu gosto de ser mulher e tal. E aí, quando eu entro num caminho espiritual que conversa com tudo isso, e aí a gente está falando ali da final da década de 90, quando eu começo a ter contato com pessoas, que aí vem a internet e tal, eu consigo ter contato com pessoas, não só a partir de livros, e eu começo a perceber que os celtas, né? Então, quando a gente chama de celta, todos esses povos ali, que pegam lugares até bastante diversos entre si, mas que todo mundo coloca tudo como celta, eu começo a ver que tem uma influência muito forte na forma como essa bruxaria e esse paganismo se apresentam na modernidade para a gente. E depois eu vou mergulhando, aí já vou indo lá para o Mediterrâneo, aí vou indo para outros cantos, eu vou me encontrando nesse caminho, mas a presença do feminino, desse sacerdócio, desse serviço, que aí, ao estudar a história mesmo de tudo isso, eu percebo que foi usurpado da mulher, essas funções sacerdotais, essas funções de cura, essas funções de auxílio, de aconselhamento, de medicina, foi tudo bem usurpado da mulher. E aí eu começo a entender o porquê que eu me conectava, por que aquilo fazia sentido para mim. Então, a minha conexão com Avalon vem a partir dos livros da Marion, dentro da ficção que ela trouxe para a gente, né? E depois eu vou encontrar esse eco em registros e evidências históricas a partir de uma prática espiritual, e aí dá um match total, né? Porque aí vai conversar com a minha alma, que desde criança sentia um chamado, mas eu não sabia. Então, quando a gente é criança, a gente, sendo mulher, a gente não sabe que existem sacerdotisas. O máximo que a gente tem uma ideia, mas sem saber, é de uma Ialorixá, de uma mãe santo, na realidade do Brasil, mas que também não são respeitadas como deveriam ser, como um padre, como um rabino, como essas religiões patriarcais. Não são respeitadas. Então, a gente não se sente representada, portanto, a gente nem consegue saber que a gente tem um chamado vocacional desde criança. Então, ter o contato com tudo isso foi extremamente importante para mim, porque eu falei, eu tenho essa vocação sacerdotal dentro de mim, que é do servir, que é da cura, que é da medicina, que é do aconselhamento, que é todos o espectro é muito amplo quando a gente fala de sacerdócio, né? Principalmente dentro da nossa forma de prática espiritual. Então, deu um match total e faz muito parte do meu processo de autoconhecimento, tudo isso. E você, Cássia? Diferente de você, quando eu li As Brumas de Avalon, eu achei que era daquele jeito mesmo. Vou explicar o porquê. Eu tinha tido um primeiro contato com essa espiritualidade da deusa, de saber que antigamente, né, nos idos, né, da civilização humana, as civilizações eram matrifocais e existia uma figura feminina divina que era a mais cultuada, né, a mais reverenciada, pelo livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. O primeiro volume, ela vai contar a história do feminino e ela começa contando dessa fase. Aquilo já fez um pá na minha cabeça, que foi o primeiro contato que eu tive, que eu falei, caramba, tem uma deusa. E a Petrúcia até citou o post que eu fiz ontem, né? Detalhe, nós estamos gravando um dia após o Dia Internacional da Mulher. E eu até escrevi isso, muito né? sincrônico, né? Diga-se de passagem. Sim, total. Eu pensei nisso ontem, inclusive. E eu até escrevi, né? Porque quando eu soube que existia uma deusa, nunca mais a minha vida foi a mesma. Aquele momento foi um momento muito importante para mim. Eu tinha 20 anos, eu acho. E aí, 19, 20 anos.
E aí, logo em seguida, eu li As Brumas de Avalon. E aquilo para mim, obviamente, que eu fiz uma ligação entre as duas coisas, e aquilo para mim foi muito especial. Foi muito importante. E naquele momento, a jovem Cássia achou que aquelas coisas aconteciam realmente no mesmo momento histórico, né? O rei Arthur, né? Merlin e as sacerdotisas de Avalon. Foi muito forte para mim. Eu tive o meu primeiro contato com a deusa nessa época. Um dia eu estava na minha casa e eu resolvi rezar para Deus. E naquele momento, por conta do livro, eu fiz uma oração para Ceridwen, né? Porque nas Brumas de Avalon a deusa é Ceridwen. E eu fiz uma oração para Ceridwen do fundo do meu coração. E eu até vou até me emocionar agora para dizer para vocês que eu senti a presença da deusa na minha vida pela primeira vez. E, né, enfim, depois de um tempo eu acabei me afastando um pouquinho dessa deusa e há 2 anos, mais ou menos, eu senti a presença dela de novo na minha vida. Foi um momento bastante interessante também, porque eu não estava esperando, né? Mas, contando desse momento, eu fiz essa oração e eu senti a presença da deusa muito forte. E, obviamente, que de lá para cá, nunca mais, né? Deixei de estar em contato com a deusa e as deusas. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo o que era exatamente as Brumas de Avalon, mas eu acho, assim, para nós, por exemplo, eu e a Lua, que ainda não estivemos em Glastonbury, espero que um dia vamos e Vamos fazer, quem vamos sabe fazer não vamos juntas, não é Rainhas mesmo? do Todas? Sabá lá, vamos fazer Rainhas do Vamos. Sabá lá. Essa presença de Avalon na nossa vida não deixa de ser forte também, né? Cada um no seu momento. E eu acho que os livros da Marion são muito importantes para a espiritualidade da deusa, porque ela trouxe, né? Ela trouxe essa possibilidade da gente se conectar, né? Pessoas como eu, por exemplo, que naquele momento nem sabiam que isso existia direito, tinha acabado de saber e tal, somos colocadas ali, né? E tocadas. E isso é muito sagrado, muito bonito. Juliana, como você vê o seu trabalho como sacerdotisa da deusa? O seu e o trabalho, né? Eu falo trabalho porque realmente é um trabalho, né, gente? Dá trabalho. A gente faz muita coisa, né? As sacerdotisas, né, no geral, elas têm tem muitas atividades e muitas coisas. Eu queria que você falasse um pouquinho como você vê esse chamado e esse trabalho como sacerdotisa da deusa. O trabalho, o serviço, o servir que é o servir, né? É o trabalho, é o servir a comunidade, especialmente as mulheres, porque é uma missão de realmente ancorar a energia do feminino no planeta. A partir do momento em que curamos as mulheres, é possível a gente fazer um trabalho maior, a gente trabalhar as crenças limitantes, a gente trabalhar o processo de cura a nível mais profundo, a gente perceber que somos cíclicas, como a Lua. Isso é tão importante. A gente não tentar ser um homem, gente. Vamos ser mulheres. Vamos abraçar o que é ser essa energia feminina. E as sacerdotisas de Avalon, no passado, elas tinham um treinamento muito longínquo. Elas começavam como crianças. Parte do livro da Marion, gente, é verdade aquilo. Aquilo é verdade. Então, assim, elas começavam muito pequenininhas, um profundo conhecimento das ervas, uma profunda conexão com a natureza e com os elementos. Então, se uma sacerdotisa conversava com o vento, começava a ventar. Se ela pedisse chuva com as palavras mágicas que eram ensinadas, começava a chover. Ela poderia olhar para um galho seco, dizer as palavras mágicas e aquele galho pegar fogo. Isso é real. E uma capacidade absoluta e muito profunda
de conexão com todos os ciclos da natureza. A natureza era tratada com um respeito profundo, porque era grande mãe. Então, era grande mãe, é a mãe de tudo, é a mãe de todos. Então, uma conexão com os animais, uma conexão com as plantas, com amor, sabendo que o ser humano é apenas uma parte da natureza. É apenas uma parte. Então, essa linhagem, esse serviço, esse trabalho de ser uma sacerdotisa da deusa, é a gente voltar àqueles valores antigos, as virtudes do amor, da compaixão, de voltar a ser tribo, de voltar a ser clã, em que todos são responsáveis pela saúde, pelo bem-estar de todos. Aí não existia comparação, não existia competição. O próprio nome Avalon vem do bretão antigo, que significa maçã. E a maçã, se você corta ela de uma forma longitudinal, você vai ver um pentagrama. O pentagrama é o símbolo da magia pura, porque é a conexão dos 5 elementos. E aí a gente vê em várias obras, o Da Vinci, ele colocou esse pentagrama no Homem Perfeito. É a conexão profunda e harmoniosa dos 5 elementos. O ar, o fogo, a água, a terra e o éter. O éter é o espírito. Então, eu poderia ficar falando aqui, gente, assim, horas, porque eu adoro falar sobre isso. Mas, para mim, o serviço, o sacerdócio é estar à disposição, em dedicação, em humildade, à minha comunidade e à humanidade como um todo. A todas as pessoas que cruzarem o meu caminho. Lua, como é ser sacerdotisa da deusa para você? Olha como tudo muito conectado na grande teia, que também é a grande mãe, né? Uma filha espiritual minha veio ficar com meu pai agora, até para a gente poder gravar com mais tranquilidade. Juliana, que meu pai fez uma cirurgia, então estou cuidando dele. E aí, às vezes, ele toca a campainha para eu atendê-lo. Então, a minha filha espiritual veio ficar com ele um pouquinho para a gente poder fazer essa gravação. E um pouquinho antes da gravação, eu estava fazendo café para dar para meu pai, para dar para ela, e a gente conversando no café, e conversávamos exatamente sobre sacerdócio e devoção. Então, o que é ser um devoto, o que é ser um sacerdote, né? Então, e aí a gente foi conversando sobre isso, né? Porque ser sacerdotisa é servir. Exercer como um sacerdócio, ser uma sacerdotisa é servir. Servir aos deuses, que essa pessoa tem conexão, e servir a sua comunidade. Então, eu sou uma sacerdotisa quando eu sirvo a minha comunidade, sou uma sacerdotisa quando sirvo a minha comunidade interna e quando sirvo a comunidade externa, a partir de um trabalho público, a partir de um texto, a partir de um auxílio. Isso, para mim, é ser uma sacerdotisa, muito embora muitas mulheres que eu vejo, que eu reconheço como sacerdotisas, não se assumam enquanto sacerdotisas, não assumam esse título, entende? Porque aí a gente tem toda a questão da formalização de um sacerdócio, mas também o sacerdócio, vamos dizer assim, como diz no direito, por usos e costumes. Ela exerce aquilo, embora ela possa não ser formada naquilo. E mesmo assim eu a reconheço como uma sacerdotisa. Então, eu posso ver uma benzedeira que faz o seu serviço. Para mim, eu olho para ela e eu a reconheço como uma sacerdotisa daquele sagrado, né? Então, para mim, é maravilhoso. Eu, ouvindo a Juliana falar, eu me emocionei porque eu pensei assim, cara, na verdade, eu já sentia isso desde que eu nasci. Desde que eu era pequena, eu sentia isso. Só que eu não sabia, exatamente porque a gente não tinha uma referência de sacerdócio feminino. Então, eu não sabia o que isso significava, né? Então, para mim, ser sacerdotisa é servir acima de qualquer coisa. Petrúcia, suas palavras. Eu acho que é engraçado porque às vezes as pessoas chegam no caminho do paganismo, da bruxaria, especialmente se elas começam a ler coisas sobre a Wicca e começam a ver esse termo alta sacerdotisa.
E esse termo alta sacerdotisa pode ter um glamour e a pessoa achar que isso significa um poder ou alguma coisa, né? Como eu preciso ter este título, como se isso fosse um título. E eu acho que isso é problemático porque pode atrair uma ideia que não está entendendo qual é exatamente a função desse cargo. Porque como todo mundo está falando aqui, é um serviço, e é um serviço do caramba. Porque você as pessoas estão o tempo todo te perguntando, te demandando, você tem que acolher, a gente tem que se cuidar muito e muitas vezes nos esquecemos da atenção a nós mesmas, porque a gente vai o tempo todo ajudando as pessoas. E quem é que cura o curador, né? Então a gente não pode esquecer de que quem trabalha com curas e acolhimento precisa ter também uma rede de suporte sua. Precisa ter quem te atende, que você estava contando, Juliana, com o reiki que você estava recebendo, né? Precisa receber sessões terapêuticas, precisa fazer terapia, precisa ter algum outro sacerdote com quem você possa trocar e falar as coisas, porque às vezes fica muito solitário nesse papel que demanda demais de nós, não é um título, né? Então, dentro da minha linha de bruxaria, não se usa esse título. Existe a função, sem a menor dúvida, mas a gente não usa o nome sacerdotisa, tem outros nomes. Mas mas o meu trabalho externo é um trabalho sacerdotal, fora o trabalho dentro do meu grupo, e a função que eu exerço no meu grupo é essa, é uma função sacerdotal, só leva outro nome. E também me sinto uma sacerdotisa da deusa através do meu trabalho com o feminino. E eu fiz as formações com a Miranda Gray, que também vem da Inglaterra e também tem um trabalho lindíssimo de ancorar e estimular mulheres a ancorarem essa energia da divindade feminina na Terra. E então eu tenho 2 iniciações como Moon Mother. E nesse trabalho, a maneira que a energia corre, a maneira que a gente trabalha as curas e tudo mais, não tem a menor dúvida que qualquer Moon Mother que faça esse trabalho, que algumas podem ter recebido e acabar não fazendo, fazem um trabalho também sacerdotal, né? E às vezes não tem um grupo, é uma mulher sozinha atendendo as pessoas que vêm, como você estava falando da benzedeira. Né? Então talvez ela nem use muito essa expressão, mas também é. Então temos, eu acho que realmente mulheres sacerdotisas de várias instâncias por aí que não se percebem como tal, mas que estão atendendo comunidades, grupos, mulheres, homens, crianças, enfim, todo mundo, né, que aparecer para essa acolhida. Mas tem uma coisa desse chamado também que é criar espaços e criar e acolher. E tem uma coisa que chama na gente quando a gente entende que esse é nosso papel, que é ter grupo, eu acho. Se a gente se reconhece, é muito difícil você se sentir realmente uma sacerdotisa sem ter um grupo o qual você tem esse trabalho, né? Então a gente vai, eu imagino pelo nosso magnetismo, a gente acabe atraindo as pessoas que fazem sentido estar perto conosco, né? Mas tem essa questão da pessoa, do grupo que a gente tem um trabalho mais próximo e às vezes criar grupos temporários com trabalhos específicos, né? Então é um ano, tantos meses que a gente trabalha com aquele grupo e também faz esse papel. Mas eu quero reiterar que é importante a gente lembrar que a gente precisa também cuidar de nós mesmas, porque tem um desgaste imenso. Pois é, né? Ouvindo vocês, eu estava aqui pensando. A Lu falou um pouquinho mais cedo, né, na nossa conversa, sobre como esse sacerdócio feminino foi tirado, né? Foi extirpado, né? E foi colocado nas mãos somente dos homens, né? São os homens que são sacerdotes, né? Geralmente, se a gente pegar aí a Igreja Católica, né? Que durante um tempo, nesse período, foi muito importante e preponderante para diversas coisas que a gente ainda hoje vivencia como sociedade, né? Esse feminino foi, esse sacerdócio, esse sagrado feminino e essa figura, liderança espiritual feminina, foi. Né? E aí, quando a gente se vê com esse chamado, né? Como a Lua também e a Juliana, né, tem até, como eu falei lá no começo, que a Juliana aos 11 anos já sentiu, né,
primeiro vento, né, desse chamado, a gente às vezes acha que não é sacerdotisa, né? Ou que não é para gente, ou que precisa ter muitas coisas. Claro que estudo é muito importante, formações e vivências, né? São muito importantes, mas o que eu quero dizer com isso é que eu acho que a mulher, ela tem isso muito forte, né? Esse espiritual muito forte e essa possibilidade de cuidar, né? Faz muito parte da essência feminina esse cuidar, né? Então, às vezes a gente vê mulheres que têm todo esse potencial, mas não se colocam como, justamente por essas questões culturais, né? De que não, imagina, o sacerdote é só aquele cara que fez a faculdade de teologia durante não sei quantos anos e ficou lá no mosteiro, no convento, né? Enfim, ou todas as outras religiões que têm essa figura masculina mais preponderante, né? Então a gente parece que é colocado muito lá em cima, né? Muito distante da realidade nossa, né? E eu acredito que, como sacerdotisas dentro do paganismo, da bruxaria, nós estamos ligadas a essa questão terrena, né? De pé no chão, de contato com outras mulheres, com outras pessoas. Nem todos os grupos são só de mulheres, alguns são mistos, né? Então você tem Você homens, estava né? falando, queria só comentar uma coisa. Quando você traz essa questão assim da mulher ter essa coisa do cuidar, né? Tem a ver com gestar, com a gestão, e tudo mais. E às vezes eu acho que é tão injusto isso que aconteceu com as mulheres, né, na história, porque você tem realmente a usurpação de toda essa coisa do cargo, né? Esse respeito para com as mulheres enquanto sacerdotisas, isso é retirado, então a gente fica só com a caridade, com o auxílio nesse sentido. Então, se você pegar nas igrejas, as mulheres é que fazem todo o trabalho ali, tudo, e só que isso é retirado, essa parte do respeito. E é para nós que vamos crescendo, assim, vendo isso, essa questão do cuidado, que é uma característica, e que tem muito a ver com o sacerdócio, é manipulado para a gente e distorcido, e aí a gente acaba crescendo, então, muitas vezes, com uma visão errada do que seja o cuidado, do que seja a mulher, ou como algo que é muito ruim e escravizante. Então, a gente cresce querendo fugir daquela, não, que, mané, isso, eu estou independente, porque é um jeito que a gente consegue, sem saber que tem a ver com o sacerdócio, que tem a ver com todo esse poder da deusa, do feminino, a gente cresce, às vezes, querendo fugir disso, porque a gente não quer ser escravizado. É uma forma de rebeldia bruxa também crescer e falar, não, que, mané, cuidar o quê? Eu cuido de mim, eu não vou lavar a cueca de ninguém, eu que não sei o quê, eu que não vou ficar com a barriga no fogão, e aí depois a gente vai se reconciliando, entendendo as grandes mentiras que foram contadas pra gente, né? Eu queria só falar, só para fechar minha fala, a sacerdotisa ela é uma ponte. Ela é uma ponte para conectar as pessoas, a comunidade, a humanidade ao sagrado. É a gente perceber que existe essa sacralidade em cada momento da nossa vida. A vida é sagrada. Então, a sacerdotisa é essa ponte. A sacerdotisa também é uma mulher que ela vai oficiar esses ritos de passagem, desde o nascimento de uma criança, ao casamento de duas pessoas, a morte do corpo físico, a renovação dos votos de um casamento, a apresentação dessa criança, que ela pode ter um nome mágico ou não. E então são essas funções também para exemplificar um pouquinho sobre o que é também ser esse serviço devocional, amoroso, da sacerdotisa para a sua comunidade, para a humanidade como um todo. Então, eu senti que estava faltando mais uma outra partezinha, então eu resolvi colocar aqui para vocês também um pouco do trabalho, do serviço que uma sacerdotisa faz. E acho muito interessante o que você falou, Petrúcia, porque esse é um caminho do ego. O caminho do ego de a alta sacerdotisa. Não, a gente tem que trabalhar muito na nossa humildade. No meu treinamento, eu vi muito isso. Muito. Mas eu não estou aqui também para julgar, e cada um sabe de si.
mas é um trabalho que todas as sacerdotisas deveriam fazer, é o trabalho da unidade, porque é um serviço, não é só um título, não é só um glamour, não é só um status, não é, é um serviço. Ela se coloca a serviço. Então, é isso, para finalizar minha fala. Isso é realmente, né? Eu estava ouvindo vocês, estava aqui lembrando, esse final de semana passado, eu tive um trabalho aqui com o meu grupo, né? Com o meu coven, a gente teve um trabalho importante para ser feito, e aí, num determinado momento, já perto da gente começar o ritual, eu estava passando pano no chão aqui, que a gente fez aqui na minha casa, né? Eu estava ali na sala passando pano no chão com umas ervas e tal, para fazer a limpeza do ambiente e tal, né? E nesse momento eu me lembrei muito de uma coisa que a Lua fala bastante, que é a gente é a última a se arrumar, tá todo mundo lindão ali, todo arrumado e tal, e a gente tá ali descabelado, arrumando altar, arrumando as coisas, né? E eu tava ali passando o pano no chão, cada um tava até fazendo uma coisa ou outra, e eu me coloquei nesse pensamento mesmo, né? Do que a Juliana falou agora. Não tem ego, né? Não tem alta sacerdotisa, você tá ali passando pano no chão, de cabelo todo amarrado, que depois você vai se dar uma ajeitadinha ali para começar o negócio. E tal, mas você quer que tudo esteja perfeito para as pessoas e para os deuses, e para que aquela coisa aconteça, né? Aconteça energeticamente mesmo falando, né? E é bom demais quando a gente olha e fala, legal, eu tô aqui passando pano do chão, é isso aí. Né? E o que ajuda muito, eu acho, a quebrar essa vibe de, nossa, né, sou a sacerdotisa do grupo, vai passar pano no chão, né? Meninas, gostaria de saber de vocês, para este momento que estamos vivendo, né, o nosso momento, o nosso presente, a nossa história, qual é a importância da espiritualidade da deusa, na opinião de vocês, no mundo que a gente vive hoje? Vou começar com a Lua. Eu acho que a importância está muito clara, é só a gente olhar para o mundo, né? Para tudo que está acontecendo, porque eu acho que a espiritualidade, as espiritualidades da deusa ou das deusas, né? Ela traz essa questão toda que nós falávamos agora realmente do cuidado. Eu acho que se a gente olha para o mundo, no mundo que está em guerra, no mundo que tem tanta boçalidade, tanta coisa abjeta, absurda sendo falada, sem medo, e tanto desrespeito, e tanto lixo tóxico, porque não é só lixo, né? Lixo também não é lixo, lixo também nutre a terra, que nós chamamos muitas vezes de lixo, mas é um lixo tóxico. Então, acho que a espiritualidade da deusa, ela é tão importante hoje, porque a gente vê o mundo que está, depois de séculos, sem que a gente tenha a figura da mulher como sacerdotisa, da própria deusa, do feminino como sagrado. Eu acredito que quando divorciaram, né, falando para quem é monoteísta, né, quando divorciaram Deus, grandes M's aconteceram no mundo. Né? E eu não quero com isso romantizar o que era antes, que era tudo perfeito. Não, todos somos seres humanos, homens e mulheres somos seres humanos, temos nossas questões, nossas curas e nossos aprendizados. Mas o fato de terem divorciado o masculino do feminino causou grandes catástrofes, grandes M's que hoje a gente vê como que tá. Então eu penso que nós todas, mulheres e homens, que reconhecemos e nos conectamos com essa energia feminina, com essa energia do sagrado feminino, com essa energia da deusa, das deusas, desse sacerdócio feminino, eu acho que a gente tem, aqueles que podem, assim, realmente, que botar a boca no trombone, tem que falar, tem que trazer isso. E embora seja um caminho de amor, de cuidado, também é de terremoto, entendeu? Também é de maremoto, também é de falar, pera aí, entendeu? É de pegar o chinelo, né? A mãe que pega o chinelo também. Então, eu acho que a gente também tem que se colocar nos momentos certos,
dentro da intensidade e da tonalidade certa, né? Mas eu vejo que hoje é muito importante, sim, esse resgate, trazer essa importância. Eu acho que o Rainhas do Sabá nasceu dos nossos corações com isso também, por causa disso também, ressoando muito com o que você escreveu, Cássia, né, no Dia da Mulher, ressoa muito nisso, que é a importância da gente falar, olha só, né, quantas mulheres estão fazendo um serviço legal, bacana, estão servindo. Então, a ideia desse quadro que a gente faz aqui com tanto carinho é mostrar que tem muita mulher trabalhando e muito embora a gente ainda tenha, inclusive dentro dos nossos caminhos espirituais pagãos, o patriarcado ali invadindo e querendo, né, obscurecer a nossa imagem. Então, eu acho que é muito importante. Juliana, o que você acha? Qual a importância dessa espiritualidade da deusa para o mundo? De extrema importância, porque o que nós fizemos como humanidade foi excluir o feminino, foi deixar o feminino lá no porão. A gente suprimiu essas energias do feminino. E com isso, a gente excluiu também o poder da vida. De onde vem o poder da vida? Da mulher. Nós somos as geradoras da vida. Então, é de suma importância para a gente voltar a ter pelo menos um pouco de equilíbrio. Porque o que nós estamos vendo na humanidade hoje são aberrações. Nós estamos destruindo o nosso próprio planeta. Nós estamos destruindo a nossa própria casa. Nós estamos lutando por conta de dinheiro, ganância. É isso que nós estamos fazendo como humanidade. E que bom que nós temos tantas iniciativas de mulheres para retomar esse processo de cura, para a gente começar a enxergar, para a gente tirar esses véus dessa ilusão que nós próprios criamos para nós. Então, essas iniciativas, como Rainhas do Sabá, é que me dá assim, uma alegria e uma esperança de que nós estamos no caminho certo. Vai dar trabalho? Ainda vai dar trabalho. Vai. Nós estamos no meio de uma transição. No meio de uma transição. Porque o que nós criamos, o que nós construímos, foi um castelo de areia. Achando que a gente consumir, o status, tudo conectado com o nosso ego, que são ilusões, ia trazer felicidade, ia trazer alegria. E não está trazendo, muito pelo contrário. Eu vejo a nossa sociedade fragmentada. Os nossos valores, olhem para os nossos valores, foram perdidos. A gente está fazendo um caminho de volta de resgatar esses valores. E isso é extremamente importante. Então, a gente precisa colocar de novo na nossa vida, na nossa fala, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, o feminino, trazer de volta a energia, a potência do feminino. E a espiritualidade da deusa é um dos caminhos, não é todo o caminho, mas é um dos caminhos para trazer de volta essa energia potente da vida. O que a gente está vendo por aí são os valores da morte. É isso para mim. Petrúcia. Eu acho que é fundamental que a gente resgate e revalorize as energias ligadas ao feminino. E claro que temos deusas da guerra. Também temos deusas da guerra. Não tem só deuses masculinos da guerra. Nós temos todas as energias nas duas polaridades. Mas Gaia, onde habitamos, é feminina. E tomar Gaia como um objeto do qual eu extraio, uso, refletiu diretamente no tratamento das mulheres
E não só de mulheres, de todas as pessoas sensíveis, de todas as pessoas delicadas, que são passado um trator em cima, né, na nossa sociedade. Por isso que as artes também são muito desvalorizadas. Então nós estamos falando dessa potência de vida, de criação, de sensibilidade. Então podemos chamar de feminino ou porque o masculino também tem. É tudo muito entremeado, mas nós estamos falando dessas forças que foram diminuídas por 3.000 anos, 4, 5.000 anos, que começou essa função a diminuir. Então, é muito necessário que a gente resgate um equilíbrio para a sobrevivência da nossa espécie, para que a gente melhore uns com os outros, para que a gente realmente possa ficar mais feliz, porque estamos todos doentes, os homens também estão doentes. A gente fala tanto, o macho alfa, o branco domina, o homem branco que domina. Sim, olha o poder de um deles agora, com botões nucleares na mão, olha que porcaria que pode dar, porque tem um cara perturbado com este poder no mundo. Então eu até espero que isso que nós estamos passando agora nos faça de novo, traga uma oportunidade, astrologicamente eu estou torcendo que a partir do ano que vem, com Plutão em Aquário, a gente consiga dar uma força, uma empurrada de manifestações coletivas para reformular coisas muito cruciais do caminho do mundo. Não existe planeta que não vá acabar da maneira que estamos consumindo, como a Juliana estava falando do consumismo. É todo um modo de vida que vai ter que ser revisto. Então não é fácil, não é uma coisa que a gente vai fazer numa geração, não é um estalar de dedos, mas nós estamos aqui passando pano no chão, nós estamos aqui fazendo as conexões entre a terra, a comunidade, o sagrado, né, de um para o outro, a terra como sagrada, que eu acho que é esse o nosso papel de tantas de nós. Então devagarinho, né, num processo de teia mesmo, de pontinhos luminosos que vamos tentando acender, tentando trabalhar, tentando ajudar as pessoas a se perceberem, a melhorarem as suas vidas, a melhorar a sua sensação consigo, né? A Juliana falou de quebras de padrões, de muito dos trabalhos que ela faz, são trabalhos terapêuticos. A gente está tentando contribuir do jeito que é possível. Então eu vejo que o trabalho de trazer de volta a espiritualidade da deusa e o respeito às energias femininas e a Gaia é fundamental para a vida nossa nesse planeta, porque Gaia pode se encher o saco da gente e fazer assim. Agora deu de vocês. E aí a gente não uma tem sacudidinha assim, né? Ups, peraí. Basta uma Tirar esse sacudida negócio aqui de mim. e ela Faz estará um quadradinho de certa. 8, né? Gaia faz um quadradinho de 8, aquele quadradinho de 8. E nos manda embora. E ela estará certa. Não, ela estará quem certa. culpa a Gaia, não é mesmo? Então a gente que tome tempo, né? Então é muito importante que é legal que essas consciências vão vindo, né? Aos poucos iluminando e mais pessoas se ligando, e pessoas mesmo de religiões monoteístas também estão se preocupando com essas questões e se dando conta do desnível desses papéis, né? Então não é uma coisa que é para ficar nesse meio pagão, é uma coisa muito além de espiritualidade, que não tem fronteiras espirituais. Eu não tenho nem nada para falar, porque eu acho que vocês falaram tudo, é isso aí. Eu concordo com todas, eu acho que é importantíssimo, tá bem óbvio, né, que não deu certo e que a gente precisa voltar umas casinhas, né? Na verdade, não é nem voltar umas casinhas, mas até utilizar de coisas que foram importantes e que a gente se utiliza, né, do que a gente tem hoje, né? Não foi só coisa ruim que aconteceu nos últimos milênios, né? Também tivemos coisas importantes que a gente possa se utilizar. Então, eu nem vou dizer que a gente precisa voltar uns passinhos atrás, mas a gente precisa evoluir de uma maneira diferente. E eu acho que quando a gente se coloca essa sacralidade da deusa refletida no mundo que a gente vive, tudo muda. Porque justamente quando se tirou isso da humanidade, é que a gente começou a achar que tudo está aqui para nos servir. E agora nós estamos vendo que não necessariamente, né? Nós não, né? Nós já estamos vendo, já vimos há muito tempo, né? Mas o mundo está vendo
agora, né, começa a ver, espera um minutinho, deixa eu tirar a Elvira daqui. Ela sempre gosta de aparecer no Rainhas. E como a gente pode ajudar? Como a gente pode colaborar fora do nosso quadradinho pagão e bruxo, né? Em que a gente está aqui, a gente tem várias concordâncias, a gente se entende e dentro dos nossos grupos a gente vai trabalhando e tal. Como que a gente pode colaborar com esse mundão aí fora que ainda está tão longe, né? Desse entendimento, né? Dessa conscientização. Como vocês acham? Vou começar com a Juliana. Eu acho tão sincrônica a sua pergunta, Cássia, porque eu comecei um projeto exatamente para essa ação, partindo para essa ação agora no início desse ano. Nós começamos em janeiro, é um grupo que eu tenho de mulheres lá em Dublin, e é um grupo pequeno por enquanto, mas nós vamos partir para a ação. O que é essa ação? Primeiro, dentro de casa. O que dentro da minha casa, dos produtos que eu uso, que podem ser produtos ecológicos? Eu, por exemplo, eu venho fazendo um processo de mudança dos produtos de limpeza, dos produtos que eu uso para higiene pessoal, para produtos ecológicos. Então, e aprender a fazer determinados produtos. Ah, Juliana, mas é muito caro. E aí? Existem alternativas em que você pode fazer o seu próprio produto. E tem várias irmãs fazendo esse tipo de trabalho com a saboaria ecológica, o produto natural, o produto que pode ser biodegradável, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. O segundo ponto é perceber a demanda dentro da sua comunidade. O que é que está faltando? É reciclagem de lixo? É algum tipo de coleta de lixo? É alguma coisa que... E também trazer essa conscientização de que a gente precisa fazer algo para começar a fazer plantio de árvores. Aqui na Espanha, eu tenho visto com muita tristeza no meu coração os rios secos. A gente vê os leitos dos rios, mas estão secos, não tem água mais. É muito triste. Então, eu fico pensando que tipo de projeto que pode ser criado. A gente contactar alguns tipos de engenheiro florestal, ou para ver o que é que pode ser feito nas fontes dos rios, da onde são, perto das nascentes, o que a gente pode fazer para que essa água volte. Porque se tem um rio ali, já teve água ali. Então, trazer... Então, quais são as demandas? E aí, com o grupo, a gente está discutindo. Eu acho que duas cabeças pensam muito melhor do que uma, e assim por diante. Então, nos grupos, a gente perceber qual é a demanda, o que a gente pode fazer junto, porque aí um dá uma ideia, a outra dá uma ideia, e a gente fazer. Eu já tenho agendado uma coleta de lixo numa praia de Dublin, para agora, no finalzinho de abril, início de maio, que a gente vai celebrar Beltane, ou Beltane, né? Que são as duas linguagens que a gente usa, e que é um festival do fogo. E como é que vai ser isso? Como é que a gente vai fazer, aliar essas atividades? Então, eu sinto que é dentro de cada comunidade, com um grupo de pessoas pensando juntas, com interesses e com o serviço conectado, a gente vai conseguir fazer essa grande mudança. E vai começar os pontinhos. Eu acho que foi a Lua que falou. Os pontinhos, um pontinho aqui, outro pontinho ali, outro pontinho aqui. A gente vai fazendo essa grande teia de transformação e de mudança dos nossos padrões, porque quebra de crenças, dá trabalho, dá. É quebra de padrões que estão aí há muito tempo vigentes. A mulher parar de realmente usar o absorvente e começar a pensar em outras alternativas, como o copinho, a calcinha, tudo isso, todas essas... imagina a quantidade de mulheres
que vão começar a mudar quanto lixo a gente vai deixar de produzir? Então, são essas questões que eu sinto no meu coração, em grupo, todo mundo conectado com o mesmo objetivo, com interesse, interessados e comprometidos, e mulheres interessadas e comprometidas em fazer essa mudança, em ser, vou usar uma frase do Gandhi, tá? Em ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Maravilhoso. O que você acha, Petrúcia? Acho que é por aí, é um trabalho de formiguinha também nessas ações do produto, de cosmético, de consumo, mudança de consumo. Tem uma mania no mundo pagão de comprar muita coisa e muita estátua, eu preciso de muita estátua, e estátua vem tudo da China, e é tudo feito com coisas e atravessa um oceano para chegar aqui. Então eu acho que a gente tem que rever esse conceito consumista que a gente tem da espiritualidade, do quanto que eu preciso ter, adquirir, e respeitar e valorizar o trabalho de outras mulheres. Mulheres artesãs, então encomenda uma peça com a tua amiga ou com a pessoa que você conheceu no Instagram, que é uma artesã, não rebaixe o serviço dela pedindo para ela baixar preço, não desvalorize as mulheres, compreenda, se ponha no lugar dela, porque essa é uma coisa. A outra coisa entre mulheres, de ficar falando mal de mulheres, de ficar competindo com mulheres, temos que ter esta consciência, a gente não pode ficar alimentando essa ideia de que há uma competição feroz no mundo e que a gente tem que competir com todo mundo e toda mulher que a gente enxerga é uma rival potencial para alguma coisa. Então, essa mentalidade e demonstrar isso. Quando alguém fala de um jeitinho, conseguir dissuadir a pessoa daquela postura, ou sugerir que ela consuma de maneira diferente, ou que ela aborde aquele tema de maneira diferente, são as maneiras femininas, que não é no embate. Elas são as maneiras que realmente ajudam, né, pelas beiradas, a ir transformando pensamentos. Então, eu acho que tem muito de onde consumimos, né, que empresas, como é que essa empresa trata questões planetárias, eu me interessar por de onde que eu estou consumindo, de onde que vem esse produto, né? Nem sempre a gente pode pagar, mas pelo menos eu posso trocar essa empresa por aquela, né? Se o meu detergente é menos poluente dessa empresa no supermercado, posso comprar dessa outra marca. Então, essas coisas eu acho que são muito importantes, tudo tem a ver com consciência. E às vezes tem umas marcas até mais baratas, viu, gente? Tem umas marcas, uma época eu estava vendo uns posts de uma página vegana, e eles estavam indicando alguns produtos de limpeza, né? Tanto que tinha uma formulação menos tóxica, como também não são dessas grandes corporações, né? Como a Unilever, né? A Procter Gamble, né? Essas corporações são gigantescas e que colocam seus tentáculos em cima de tudo, né? E isso a gente sabe quão nocivo é. E aí eu fui atrás de alguns desses produtos e descobri que eles eram muito mais baratos, inclusive. Né? Então, tem algumas alternativas, é só a gente dar uma busca. Eu queria colocar uma situação que eu passei alguns meses atrás. Eu estava, inclusive, fazendo as vivências da Petrúcia, dos mistérios da natureza feminina nessa época. E eu estava numa reunião de trabalho, eu e mais duas colegas, né? E aí a gente estava fazendo uma reunião via Teams, e aí uma delas disse que, gente, vocês desculpem, eu não estou me sentindo muito bem, porque eu estou menstruada, né? Acabei de menstruar, eu estou com uma cólica horrível. E aí ela disse, nossa, como eu gostaria de não ser mulher. E aquilo me pegou, assim, porque, né, enfim, é o que fazem, né, da gente, né? A gente tem todas as questões que fazem o nosso corpo ter determinados comportamentos, e aí a gente acha que a gente resolveria se a gente simplesmente não fosse mulher, né? E aí eu tive uma conversa com ela, tal, eu disse, olha, não fala isso, porque ser mulher é tão maravilhoso, porque eu realmente acho que ser mulher é muito maravilhoso. Né? E aí eu falei para ela tão maravilhoso e tal, e aí eu tive uma conversa com ela sobre tentando colocar ali uma conscientização, né, do por que será que o seu corpo está reagindo assim, por que você está com esse excesso, acúmulo de energia no seu útero,
né? Ela tinha passado por uma série de problemas, o marido dela ficou hospitalizado, quase morreu, e aí depois o pai dela teve um AVC, enfim, ela estava passando por uma época tão difícil, né? E aí eu a convidei a, sei lá, se acolher um pouco, né? Nesse momento, olha, para um pouquinho, tenta ver se você consegue descansar um pouco, né? Se acolhe um pouco, em vez de você rechaçar o seu feminino, abraça esse feminino e vê o que ele quer dizer para você, né? E aí, naquele momento, eu percebi justamente isso, que existem muitas mulheres que precisam dessas palavras, né? A gente, às vezes, está no nosso meio, né? E a gente acha que isso está meio que resolvido, assim, mas está muito longe, né, de estar resolvido. E eu acho que se a gente pode fazer esse trabalho de formiguinha, tanto ecológico, que seria um macro, que é importantíssimo e que a gente realmente precisa fazer, quanto num micro, que seria acolher e, de repente, levar um pouco, né, da palavra da deusa para mulheres que não têm noção de que tudo isso existe, que está à disposição delas, né? Eu acho também que é muito importante. Lua. Ai, gente, minha internet hoje tá ó. Eu vou falar rapidinho para ela começar a falar de novo. Eu acho que a gente ajuda também se politizando, porque também colocaram para a gente que política, essa parte toda do governo, de compreender os meandros administrativos de um governo, de um estado, de um país, não é coisa de mulher, que é muito complicado, tudo isso é posto para a gente, e isso não é sem querer, isso tem um objetivo. Tanto é que você vê o percentual de mulheres que são inseridas na política, mulheres que não são, enfim. Eu acho que a gente precisa se politizar, a gente precisa estudar aquilo que a gente não entende, quem entende precisa ensinar numa linguagem acessível para quem não sabe, e então tem que ensinar outras mulheres, aquelas que sabem tem que ensinar outras mulheres, e a gente tem que lutar e eleger mais mulheres, tá? E aqui não tem nada a ver com partido XYZ, a gente precisa realmente fomentar. Ai, gente, tá dando para vocês me ouvirem? Tá. Então, e a gente precisa fomentar e estudar e buscar estar mais inserido politicamente no nosso meio, desde o micro, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo. Eu acho que isso é importante. Queria falar um pouquinho do que a Cássia falou. Eu acho tão importante isso que você falou, Cássia, sobre dar o suporte para as mulheres no ciclo menstrual. No passado, na antiguidade, a gente tinha as tendas vermelhas, que eram as tendas das mulheres, porque a gente menstrua, quando a gente vive muito tempo com uma mulher, os ciclos eles vão se organizando, que elas menstruam juntas no mesmo período. É uma limpeza que a gente faz na gente e na comunidade. Por isso que a menstruação ela é considerada uma morte simbólica, porque é uma limpeza. Nós somos antenas que nós captamos essa energia. Então, nós estamos limpando não só nós mesmas, mas como a situação energética que a gente tocou, porque, né, nós somos fios ali. Então, nós estamos conectados com pessoas energeticamente o tempo todo. Então, dar essa oportunidade de o que a mulher está limpando, o que ela está transformando na vida dela com essa descida desse sangue que sugerimos que volte à Terra, para fertilizar a Terra. É isso. Lindo, maravilhoso, mais um papo maravilhoso e inspirador. Com isso, com essas palavras, eu vou encerrando aqui essa edição do Rainhas do Sabá. Agradeço muito, Juliana, a sua presença, a conversa foi muito bacana. Lua, Petrúcia, minhas queridas companheiras de Sabá, muito obrigada, um grande beijo e até a próxima.